Olá, meu nome é Anderson e eu sou responsável pelo desenvolvimento do Foco BI aqui na 7 em 12. Eu quero discutir hoje contigo um problema muito sério que costuma acontecer no e-commerce, que é problemas de velocidade. Eu quero dar uma dica para vocês do que vocês podem fazer efetivamente para influenciar a velocidade do site de vocês para que ele fique muito mais rápido e evitar a maior parte dos erros que a maioria das pessoas cometem. Então vamos lá. Bom, muitas coisas influenciam na velocidade de um site, de um e-commerce. Dentre elas, a tecnologia, com certeza, é uma delas. Agora, se a gente partir do pressuposto que você contratou uma boa tecnologia, como é o caso da Tray, que é a que nós mais indicamos, nós já sabemos que ela utiliza as melhores práticas de hoje em dia. Então, nesse tipo de ponto, se você contratou uma boa tecnologia, você não vai ter muita preocupação. Agora, se você pegou uma plataforma pouco conhecida, que foi desenvolvida por uma agência pequena da sua cidade ou algo desse tipo, que acaba acontecendo bastante, isso é um ponto já para você começar a pensar, certo? É bom você ir para uma tecnologia que já tenha muitos usuários, que já tem uma robustez, que vai poder garantir para você já a velocidade e essas melhores práticas, certo? Que você vai ter muita dificuldade em fazer sozinho. Agora vamos nos concentrar naquilo que você realmente, considerando que você tem uma boa tecnologia por trás, que você realmente pode influenciar. E eu vou pegar aqui num ponto muito específico que eu acho que é bastante forte, que é na questão de imagens. As fotografias usadas nos e-commerce, elas muitas vezes extrapolam tanto o tamanho em pixels, como também a compressão dela não é tão boa, então ela também tem um tamanho em bytes muito grande. E também o formato dela, muitas vezes não é apropriado. E esses três itens vão acabar gerando imagens grandes demais, muito espaçosas, que vão fazer com que um site demore muito para baixar. Então, a gente sabe que hoje em dia a internet é muito mais rápida, mas nós temos que considerar uma outra questão muito mais importante do que simplesmente considerar que a sua banda larga tem 100 mega. Hoje o meio mais utilizado para acessar um e-commerce é o celular. E o celular, muitas vezes, não está usando a banda larga, ela está usando o quê? Um 3G, 4G, às vezes até inferior a isso. Então, porque mesmo que você tenha um acesso 4G, você não opera em 4G o dia inteiro. Em alguns momentos você está operando mais lento do que isso. E pensando nisso, a gente tem que se preocupar muito com essa questão de tamanho, de imagens, porque sites que ocupam muito espaço, que tem coisas muito grandes para serem baixadas, acabam gerando tanto custo para o seu cliente, como também essa queda de velocidade de navegação, que faz com que o seu cliente vai acabar desistindo mais cedo ou mais tarde. Ele vai acessar, vai ver a tela em branco durante muito tempo, vai achar que aconteceu algum erro e vai desistir da navegação. Então, aquele valor que você usou para trazer o seu cliente, o usuário, para dentro do site, vai acabar sendo desperdiçado porque a pessoa simplesmente não teve paciência de esperar. Então, investir na velocidade do seu e-commerce acaba sendo uma forma de você otimizar o seu investimento em marketing. E eu vou te mostrar algumas dicas aqui práticas do que você pode fazer realmente para conseguir ter as melhores imagens o mais rápido possível no seu site, sem desperdiçar a velocidade de navegação do seu consumidor. Bom, então vamos lá. Eu queria chamar bastante atenção para essa questão de velocidade no que diz respeito a imagens, como as imagens influenciam para deixar um site mais lento. Então, olha só, eu vou pegar um bom exemplo, que é a Amazon. Eu vou dar um F12, que abre essa ferramenta aqui do Google Chrome, e aqui eu vou abrir a página novamente. Aqui do lado mostra o que ele está baixando na hora que ele está abrindo a página. Eu vou modificar aqui para a gente olhar de uma outra forma. Assim que eu iniciei o pedido aqui de entrar na Amazon, ele mandou uma requisição para o servidor da Amazon, que recebeu o primeiro arquivo, que é o HTML. E aí ele começou a baixar várias coisas, CSS, a JPG,
JavaScript, um monte de arquivo diferente, é que ele está mostrando mais ou menos como é que foi esse processo. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui, mas olha só quantas imagens nós temos aqui. PNG, JPG, PNG de novo, um monte de imagem diferente. Isso aqui, cada uma delas vai somando ao tempo de download, não só pelo fato de que ele tem que baixar, mas também porque isso aqui gera uma requisição para o servidor e essa requisição também leva um tempo para acontecer. Como eu falei da Tray, pode ver que a Amazon trabalha com um protocolo chamado HTTP2 e a Tray também trabalha com esse protocolo e muitas plataformas de qualidade também já trabalham dessa forma. Então isso aqui é o tipo de coisa que importa muito e vocês podem ver que a grande maioria das imagens é tudo em JPG. E aqui vai mostrando o download que vai acontecendo até compor todo o tempo que a página vai baixando, né? Até chegar no final. Ok? Até aqui sem problema nenhum. Agora o que a gente percebe é que no e-commerce nós temos muita imagem. Olha só quantos JPGs nós temos aqui na página inicial da Amazon. Quantas imagens a gente tem aqui? É muita coisa. E tudo isso aqui acaba deixando a página cada vez mais pesada. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, desse lado, o tamanho das imagens. Não o tamanho em pixels, né? Mas o tamanho que ele ocupa mesmo. Então nós temos aqui 19K, 16K, 7K, 8K, 4,8. São imagens muito pequenas. Por quê? Porque a Amazon sabe fazer o trabalho de casa. Eles não vão botar imagens grandes aqui. Certo? Como tem uma grande quantidade, a gente não pode fazer com que as imagens tenham um tamanho muito grande e isso vai gerar um monte de problema na hora do seu consumidor, do seu cliente tentar acessar o site. A gente olha algumas imagens e a gente pensa que elas... Não, ela tem aqui 80K, 100K, isso é pequeno. Mas quando a gente soma essa quantidade de imagens, isso é absurdamente grande. Principalmente para uma empresa desse tamanho, né? Então eu queria ver alguns aspectos com vocês a respeito das imagens. Elas precisam, né, de várias coisas que acabam deixando ela muito grande e a gente precisa considerar. Então vamos lá, eu peguei e fiz algumas fotos aqui de produtos para a gente analisar. Então aqui, esses produtos aqui. São materiais aqui de casa que eu decidi fazer umas fotos rapidinho só para ter de exemplo. Então aqui são 5 imagens. E eu peguei essas imagens e eu fiz um tratamento bem básico em cima e eu exportei ela em JPG só para ver como é que elas ficam. Em primeiro lugar, o que eu tenho aqui são 19 mega imagens. Cada uma delas aqui, essa aqui tem, deixa eu ver, 1,37, 1,21, 1,14, 1,10 e 1,27. Então, qual é o primeiro aspecto que nós temos que considerar? O primeiro deles é o formato da imagem, certo? Hoje em dia, a gente tem basicamente 3 formatos que a gente pode utilizar. Na verdade, 4 formatos, né? Um deles não vai ser tão interessante para a gente aqui, mas vale a pena até citar, que é o JPG, o PNG, o GIF e o SVG. O SVG é muito mais para ícones. Até vou abrir aqui. Provavelmente esse ícone de carrinho aqui, ele deve ser em SVG. Ele é um formato em vetor. Designers vão saber o que é isso, né? Muita gente, até é interessante comentar aqui, que faz os ícones em formato PNG, o que já começa pelo primeiro erro. O SVG ele é extremamente menor do que o PNG e ele não tem resolução. Ele não precisa de resolução porque ele é um vetor, assim como um arquivo de Illustrator ou de CorelDRAW. Então o SVG ele acaba sendo extremamente pequeno e muito otimizado para a internet. Então ícones, como esse aqui, por exemplo, esse íconezinho de localização, provavelmente ele é SVG também. Mas vamos lá, vamos falar de fotografia. Então de fotografia nós temos o JPG, o GIF e o PNG. GIF
já é algo que praticamente morreu. Ele não é algo muito utilizado no dia a dia. Por quê? Porque ele é muito grande e ele não tem uma boa qualidade, então não tem necessidade. A gente só vai usar em casos muito raros em que você vai ter algum tipo de animação. Mas se puder evitar, ao máximo, é bom evitar os GIFs, eles são muito pesados. Aí nós temos outros dois formatos que podem ser utilizados em e-commerce, que é o PNG e o JPG. O PNG ele é mais usado para fundo transparente. Então, se você precisa de uma imagem com fundo transparente, o PNG pode ser interessante. Mas como nós estamos falando aqui de fotografia para e-commerce, não é uma boa opção, ok? Porque se você não tem fundo transparente, então não tem motivo nenhum para você trabalhar com PNG e eles normalmente são muito maiores. Eu peguei aqui essas imagens, ok? Vou pegar essa aqui e eu salvei elas também em PNG. Então aqui. São duas imagens completamente iguais. Não tem nenhuma diferença entre elas a não ser o formato. Uma é JPG e o outro é PNG. Vamos dar uma olhadinha no tamanho dessas imagens. Então vamos lá, no JPG primeiro, como eu falei antes, a gente tem 1,87 MB. PNG, a mesma imagem, tem 2,62 MB. É muito, mas muito maior. Então não vale a pena trabalhar com PNG quando a gente fala de produto. Olha só, eu vou pegar aqui a pasta e eu vou ver quanto é que ela está ocupando, 6,10 MB. E o PNG 11,8, muito maior. Então, em primeiro lugar, se vocês estão trabalhando com fotografia de produto, descartem a ideia de exportar isso em PNG, porque não é uma boa ideia. Não é bom para o e-commerce de vocês, vai deixar ele mais carregado, mais lento, certo? E aí a gente entra numa outra questão. Quando a gente pega um arquivo mesmo em JPG, nós podemos exportar ele e ele vai ficar muito grande, porque existe uma coisa chamada compressão. A compressão, ela é a forma de você eliminar determinados aspectos da imagem para deixar ela um pouco menor, um pouco de qualidade ou o que a gente chama de metadados. Metadados são o quê? São imagens que ficam, são dados que ficam escondidos e que não aparecem para você. Como por exemplo, uma miniatura fica guardada dentro do arquivo, mas você não vê, a não ser em algum tipo de software. Dados de quem fez a fotografia, de qual foi o software que exportou e várias outras coisas pequenas. E isso tudo acaba deixando a imagem muito grande. E aí o que a gente costuma fazer muitas vezes é tentar eliminar esses metadados para conseguir reduzir o tamanho da imagem. E outra coisa também é reduzir um pouco, aumentar a compressão da imagem em si, de uma forma em que perde um pouquinho de qualidade, de forma quase imperceptível, que vai fazer com que ela fique muito menor. Então, o que eu fiz aqui? O que normalmente os designers costumam fazer e alguns fotógrafos, que é pegar e exportar no Photoshop, ao invés de exportar normalmente, simplesmente salvar em JPG. Deixa eu dar um exemplo aqui, vem aqui, salvar como, e na opção aqui, salvar para JPG, você ao invés disso, você vir aqui e exportar, salvar para o web. E salvar para o web já vai fazer com que a imagem fique bem menor, mesmo sem perder muita qualidade. Então eu fiz aqui já exportei algumas. Então em Photoshop, olha só, aquela mesma imagem que a gente tinha 1,3 megabytes, essa mesma imagem agora a gente está com 200 kbytes. É muito menor, né? A gente já reduziu bastante o tamanho dela simplesmente fazendo isso. Então aqui nós temos uma pasta que antes era de 6 MB e agora nós temos uma pasta com 800 kbytes. Então já reduziu muito, isso aqui já é uma grande mudança. E isso já é algo que muita gente já faz, então não é nada novo, eu não estou trazendo nada de muito diferente. Eu vou chegar lá, dá para fazer um trabalho bem melhor do que esse. Então isso aqui ainda não é o ideal, ok? O Photoshop ele ainda exporta num tamanho ele não consegue comprimir o suficiente. Por mais que é uma ferramenta poderosa, eu ainda não acho que ela consegue fazer o melhor trabalho em relação à compressão de imagem.
Mas vamos avançar um pouquinho mais. Ok, eu falei sobre a questão de compressão, né, de diminuir, tirar metadados e diminuir um pouquinho a qualidade do arquivo para ela ficar menor. Bom, outro ponto que eu acho que é essencial a gente discutir aqui é o tamanho em pixels da imagem. Essas imagens aqui que eu estou trabalhando, elas têm 1500 por 1500. E isso é enorme. Vamos dar uma olhadinha o que a Amazon está fazendo. Ok? Vamos lá. Eu peguei aqui um produto da Amazon que é o Echo Dot. E o novo Echo, né? O Echo deles, que é a famosa Alexa. E vamos ver, passar o mouse aqui. Ó, eles estão fazendo aquele famoso zoom. Assim, minha opinião sincera é que eu sinceramente não gosto muito desse zoom. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o zoom, a gente está considerando que o nosso cliente ele está navegando pelo desktop. Mas mais de 80% do faturamento de muitos e-commerce, e isso é um padrão bem forte entre os nossos clientes que a gente analisa, é que mais de 80% do faturamento vem através de celulares. Então você vai lá e faz essa ferramenta aqui de dar zoom, mas só que quase todo mundo que está acessando o seu site está sendo pelo celular, que não vai usufruir desse zoom, e aí você simplesmente está deixando o site mais lento para ele. Então eu não acho, minha opinião é que eu não acho uma boa prática fazer esse zoom. A Amazon faz, eles devem ter um motivo deles para isso, mas sinceramente para nós que não somos a Amazon, talvez não valha a pena fazer isso, né? Não vale a pena você fazer um zoom enorme aqui só para poder atingir pessoas que estão navegando num computador, quando a grande maioria do teu tráfego vai vir pelo celular e não vai ter acesso a essa ferramenta. Mas você está deixando o site pesado para ele também. Mas assim, apesar da Amazon fazer isso, vamos ver um outro aspecto, certo? Que é o tamanho da imagem. Bom, eu disse que aquilo ali que as imagens que eu estou trabalhando estão com 1500 pixels. E 1500 é simplesmente muito grande. E eu sei que muitos clientes nossos, muitas pessoas que trabalham com e-commerce, acabam trabalhando com imagens em 1500 ou 1200. Eu fiz uma análise aqui desse produto da Amazon para ver que apesar de que eles estão trabalhando com esse zoom, eles não trabalham com imagens de 1500 pixels. Essa imagem aqui que está aparecendo com esse zoom aqui, ele tem 800 por 800. É muito pequeno, é uma imagem pequena. Ela não é tão grande quanto muita gente costuma trabalhar. E essa aqui que é maior, essa aqui já é maior, ó, você tem que navegar aqui com o mouse para conseguir ver tudo. Eu baixei ela aqui para ver quanto de tamanho ela tem. Então vamos lá, aqui no Photoshop. Ó, essa imagem aqui, que o tamanho real é desse tamanho, fica assim na tela, e ela tem 1000 por 1000 praticamente, ou seja, ela não é tão grande assim, certo? Então vamos lá, vamos considerar que nós vamos exportar essas imagens aqui em 1000 por 1000 ao invés de 1500 por 1500, já é um tamanho bem menor. O ideal é que no seu site você sempre exporte, em qualquer lugar que você vai trabalhar, você exporte a imagem no tamanho em que ela vai aparecer dentro do site, não maior do que isso. Então, se você tem um banner, por exemplo, você não vai exportar ele maior do que o tamanho que ele tem que ter. Então, se você tem um banner que é full, que ele vai fora a fora dentro do seu site, ele tem que ter 1900, você não vai exportar ele em 2500, porque isso gera uma imagem muito maior que deveria. Então, só para exemplo, aqui, por exemplo, isso aqui que eu estou falando de fotografias vale para banners também, ok? Isso é muito importante. Não é só fotos de produto, banners também. Então é bom você pegar no pé dos seus designers para que eles façam isso da forma correta. Então vamos lá. Aqui eu salvei as imagens reduzidas. Então ao invés de ter 1500, elas têm 1000 pixels de largura, 1000 por 1000. Então aquela mesma imagem lá que antes estava com 200 KB exportado do Photoshop e que lá no começo tinha 1,3 MB, agora aqui ela está com 100 KB. Então a gente já está com uma imagem com um tamanho um pouco mais aceitável, ok? Se eu estivesse trabalhando com ela em 800 por 800, ela ia ficar ainda menor, muito menor. Ela poderia chegar a 60.
Eu tenho algumas aqui que já estão com um tamanho menor, já está com 59, 46. Isso tudo eram imagens que antes estavam com mais de 1 mega cada uma. Mas aqui, eu ainda não estou no máximo que eu posso conseguir de redução das imagens. E elas ainda estão com uma qualidade excelente. Eu não reduzi nada demais aqui, que é muito perceptível. Certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, onde realmente a coisa começa a ficar séria. Onde a gente tem uma otimização que vai causar um impacto de verdade no site de vocês. Então eu vou sugerir que vocês baixem um software, ok? Que software é esse? O nome dele é Riot. Eu vou abrir uma aba aqui e eu vou pesquisar por Riot Image. E a primeira opção que vai aparecer aqui é esse Riot Optimizer. Clica aqui e faz o download. O download vai vir um arquivozinho ali que você vai instalar, né? Não tem nada de excepcional. E aí quando você abrir, vai ser esse software aqui. Então vamos agora fazer um teste com ele. Eu vou pegar, nada disso que eu exportei do Photoshop, nada. Eu vou pegar o arquivo original, aquele arquivo que tinha 1,37 mega. E eu vou puxar aqui para dentro. Aqui ele já está perguntando se eu quero mudar o tamanho do arquivo. E eu vou fazer isso sim. Vamos lá. Lembra, ele está com 1500 pixels por 1500 e eu quero ele com apenas 1000 por 1000. Eu vou deixar isso aqui ligado porque isso aqui é para manter a proporção. Ok. Então, já de cara a gente vê uma evolução absurda de 1.37 mega para 53K. É a menor imagem que a gente chegou até agora. Ele tem uma pequena perda de qualidade, mas nada que vai distorcer a imagem do produto. Aqui você consegue modificar a qualidade, mas eu acho que não é muito bom você ir muito acima de 60, porque aí você vai ter uma otimização cada vez menor. Aí eu vou vir aqui em salvar, eu vou na pasta onde eu quero salvar, clicar aqui, pronto. Vamos dar uma olhadinha. Aqui é o arquivo de 53K que eu tinha falado. Mas ainda é muito trabalho. A gente trabalha com e-commerce. Pensa comigo, a gente não tem como ficar fazendo imagem por imagem. É só quando é um banner, né? Vai alterar um banner, então vale a pena fazer isso que eu fiz agora. Como a gente trabalha com e-commerce, a gente precisa fazer isso em grande quantidade. A gente vai lá, faz um monte de fotografia e precisa ter isso feito rápido. Então como é que nós vamos fazer isso? Dentro do Riot nós temos esse batch. Vamos clicar nele aqui. Ok. E eu já tinha colocado algumas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês do zero, da forma que ele vem. Ele vai vir dessa forma aqui. Eu vou pegar essas imagens todas e eu vou jogar aqui dentro. Não tem limite aqui, tá? Vocês podem botar quantas vocês quiserem. E aqui ele já mostra onde é que está o meu arquivo. E eu vou clicar aqui em adicionar uma tarefa. E eu vou botar Resize. Esses arquivos estão com 1500 por 1500. Eu quero que eles tenham 1000. Então aqui eu vou botar os 1000 pixels e eu vou deixar esse aqui ligado. Ok? Ele já está configurado corretamente aqui para fazer a compactação. E aqui embaixo você só precisa escolher a pasta onde vai ser salvo. É importante você escolher uma pasta para não salvar por cima do arquivo original. Então vocês vêm aqui, escolhem a pasta, dão um OK. O meu já está correto. E eu vou dar um Start. Pronto, olha só, aqui já diz que ele diminuiu 96%, 98%, 98%. Então vamos dar uma olhadinha nisso na pasta final. Aqui estão os arquivos, e nós temos esse aqui com 53K, com 19K, 18, 20, 38. Então olha só, vamos dar uma olhada em tudo que a gente fez aqui. Nós temos o arquivo original em JPG, simplesmente exportado em JPG, com 6 MB. O PNG com 11 MB, mais quase 12. A exportação direta do Photoshop com 1500 pixels de largura e altura, com 800K, exportado para a web. Aí a gente tem
o reduzido, né, do Photoshop, reduzido para 1000 pixels por 1000 pixels, que é o tamanho que não é exagerado para a gente trabalhar no nosso e-commerce. Aqui já foi para 349, mas vamos ver agora como ficou a nossa otimização final, utilizando esse sistema que eu apresentei para vocês e realmente tendo uma compactação bem interessante. Olha só, 149 KB. Isso aqui realmente é uma mudança considerável. E aí vocês começam a ter imagens dentro do site de vocês que tem tamanho muito bom agora para vocês poderem não afetar mais negativamente a navegação dos seus usuários. Então, assim, como eu falei, isso aqui precisa acontecer com todas as imagens que vocês botam no site de vocês e com os banners também. É muito importante vocês exportarem as imagens no tamanho correto que vocês vão utilizar no site, nunca maior. Peguem no pé dos designers que fazem os banners para vocês, para que não coloquem imagens absurdamente grandes, como é muito costume de acontecer, né? E mantenham tudo compacto, né? Cada kbyte, quando a gente fala de otimização, cada kbyte importa, né? Tem muitas coisas aqui, quando a gente faz um site, que a gente quer imagens até menores, bytes, né? Dependendo, ícones com menos de 1 KB. Então isso tudo acaba deixando um site muito mais rápido. Beleza, gente? Então, espero que essa dica seja útil para vocês. E esse software aqui que eu apresentei para vocês é gratuito. Vocês podem baixar aí, utilizar ele à vontade. E é isso aí. Espero que isso ajude vocês a ter um site mais rápido e melhore o resultado de vocês. Valeu!